Bem-vinda, bem-vindo! Dá para usar links e QR Codes em documentos jurídicos? Claro que sim. Sempre? Claro que não. Tem técnica e contexto. E é isso que você vai aprender aqui. Vou te mostrar 3 exemplos práticos para aplicar imediatamente nas suas peças. Essa aula foi pensada para você, que é operador, operadora do direito e conhece a matéria jurídica e precisa de técnicas e ferramentas na hora de criar as suas petições, pareceres, contratos. Você tem o conteúdo jurídico, ele é seu. E eu estou aqui para te ajudar a entregar esse conhecimento da melhor forma. Assim como você, eu também sou do direito. Advoguei por mais de 20 anos em jurídicos de empresas e eu sofria para explicar matéria jurídica para os meus chefes e colegas do financeiro, do RH, do marketing. Eu trabalhei muito tempo numa empresa japonesa com diretores que mal falavam inglês. Ali valia mímica, desenho, metáfora, o que servisse na hora de explicar. Às vezes dava confusão. O japonês é detalhista e o direito é cheio de exceções e dependes. Eu me dei mal quando tentei simplificar demais, mas com o tempo fui pegando o jeito, porque não é só uma questão de simplificar o direito. Eu já trabalhei com indiano, italiano, americano que não tinham ideia do que era um auto de infração, uma guia de recolhimento, embargos de declaração, trânsito em julgado, essas coisas. Mas a gente precisava se entender. Eles, porque tinham que prestar contas aos acionistas, e eu, porque muitos deles eram os meus chefes. Bom, isso foi lá nos anos 90 até o início do ano 2000, 2008, por aí. A internet era lenta e ninguém tinha smartphone no Brasil. Eu desenhava fluxos, fazia resumos, bullet points, usando palavras que eles conhecessem, criava tabela, slides com imagem e experimentando. Era bem interessante. Mas a vida de um gestor jurídico não é só explicar como é que o direito funciona. Muitas vezes é explicar o que não funciona. E eu não vivia na bolha. Negociava contratos, apagava incêndio, cuidava do contencioso e precisava conviver também com a pompa e a circunstância do mundo jurídico, o que sempre me incomodou. Lidar com o advogado da parte contrária que complica na hora de negociar um contrato, um termo de acordo, você já deve ter passado por isso. E o judiciário, né? A gente sabe quanto formalismo, acórdãos gigantescos que poderiam ser reduzidos pela metade. Os meus chefes, os gringos, ficavam injuriados com essas coisas. Eu precisava explicar e muitas vezes até justificava. Mas com o tempo isso foi me desmotivando e eu resolvi largar o direito. Queria recomeçar numa carreira, numa área completamente diferente. Então eu fui olhar as minhas antigas paixões, sabe aquelas coisas que a gente gosta do tempo do vestibular? Fiz cursos livres de escrita, pesquisa, marketing, até que eu descobri o design. Isso tinha a ver comigo. Comecei a fazer alguns cursos rápidos até investir numa pós e trabalhar de fato na área. Eu me especializei em design de interação para fazer sites, softwares, aplicativos, mas nada voltado para o direito. Eu tinha largado mesmo o direito, eu até parei de pagar o AB. Estava bem feliz lá, pensando em serviço de saúde, hotelaria, educação, até que o danado do direito começou a me cutucar de novo. Eu pensava, puxa, se o design pode melhorar tanta coisa, por que não usar isso no direito? E eu comecei a lembrar de situações que eu vivi, atendimento de clientes, apresentações de peças, provas, relatórios processuais. Foi aí que eu resolvi juntar as duas coisas e redescobri que eu gosto do direito. Gosto tanto que não suporto quando é maltratado, mal comunicado. E comecei a aplicar. E os resultados foram aparecendo. E eu descobri que, em muitos casos, a solução não estava em tecnologia, mas na adequação da linguagem. E sempre passa pelo entendimento do usuário, a pessoa que vai receber o serviço, a informação. Bom, agora você já sabe como eu juntei direito e design. Eu quis te contar um pouco da minha história para você ver como é importante ter uma bagagem jurídica na hora de criar novas soluções a partir do design. E essa bagagem você já tem.
Você percebeu como é que o design entra nessa história? Com técnicas para melhorar a interação das pessoas com a informação. Porque quando você entende a relação da pessoa com o teu documento, muda tudo. Links e QRs podem melhorar a interação em alguns casos. E nessa aula, eu vou te ensinar tudo que eu sei a respeito deles até agora. Mas não tem mágica e nem sempre você precisa desse tipo de solução. Você vai precisar de outros recursos também. E a gente vai conversar sobre isso depois que você assistir a aula. Vou te explicar o que você pode fazer para ir além. Mas vamos focar na aula de hoje, nas boas práticas na hora de usar links e QR Codes que muita gente negligencia. Muita gente usa de qualquer jeito. E você vai ver que usar de qualquer jeito é pior que não usar. Tem técnica e bom senso. E é aqui que você começa a se diferenciar dos outros profissionais, das pessoas que não percebem essa sutileza, que têm o conhecimento jurídico, mas não transmitem a informação de forma eficiente. Podem até se arriscar na inovação, mas quem não conhece as técnicas e usa só por modismo acaba piorando a informação ao invés de melhorar. Você vai ver que é menos sobre tecnologia e mais sobre conhecimento jurídico e técnicas de design, sobre entender como a pessoa se relaciona com a informação e o documento. Estou repetindo, né? Mas é que isso é muito importante. Essa aula tem 3 tutoriais. Se você quiser receber o vídeo com tutorial de QR, eu vou dar as instruções no final da aula. Vamos para a aula, então? Concentre-se, preste atenção e aproveite a aula. Links. Quando e como usar? Que tipos de links existem? Como escolher? Como inserir no documento? E QR Code funciona? E o que o judiciário pensa? Nessa aula, vou te falar dos prós e contras para que você possa decidir o que é melhor para o seu documento, conforme o contexto e o usuário, a pessoa que vai ler o documento. Também vou te mostrar o passo a passo de como inserir links clicáveis e QR Codes no seu documento. Vamos lá? Os links fazem parte do nosso dia a dia. Já faz tempo que clicamos em links em sites, notícias, e-books, artigos. Estamos nos acostumando a apontar a câmera do celular para QR Codes espalhados pelas ruas, em pontos de ônibus, restaurantes e mercados. A pandemia acelerou a digitalização e o QR se tornou uma opção segura para as transações sem contato. Embora tenham uma aparência diferente, os links clicáveis e os QR Codes pertencem à mesma família e têm a mesma função: ligar, transportar o usuário de uma origem para um destino. Os links clicáveis e os QRs nos levam de um lugar para outro, de um site para outro, de uma tela de texto para um vídeo, de uma placa na rua para um site, de uma prateleira de supermercado para um aplicativo de compras. A gente faz isso o tempo todo e nem se dá conta. Mas ao acessar um link, nós saímos de uma origem e chegamos num destino, uma espécie de viagem que alguém planejou. E como é que são essas viagens? Bom, você não vai lembrar de todas as vezes que você acessou algum link, algo tão banal. Você também não vai lembrar das vezes que essa viagem não deu certo. Às vezes que você desistiu de acessar algo porque não funcionou. Das vezes que você se decepcionou com o conteúdo que você encontrou lá do outro lado, ou de quando você apontou a câmera do seu celular para um QR e acessou algo que era impossível de ler na tela do celular. Quem é que saiu perdendo? Você, que deixou de acessar um conteúdo que era importante, mas principalmente a pessoa que preparou o conteúdo, que perdeu a tua atenção. Quem falhou? Quem projetou a interação e deveria ter pensado em toda a experiência. Porque a culpa nunca é do usuário, mas de quem deveria ter planejado a experiência. Por isso, antes de inserir um link em qualquer documento, é preciso planejar com cuidado,
para que o usuário acesse o conteúdo que está lá no destino. Lembre, o usuário sempre pode desistir. É o caminho mais fácil. Quantas vezes você já desistiu? E para evitar que isso aconteça, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, será que esse conteúdo precisa mesmo estar lá atrás de um link clicável ou de um QR Code? Eu tenho visto um certo fetiche por QR Codes no mundo jurídico. Gente que usa QR para dar um ar assim de modernidade para a peça. Isso é um erro grave. O QR ajuda muito em algumas situações, mas usar só por usar é um equívoco. Veja essa imagem aí. Você vê alguma diferença entre esses códigos? Eles comunicam algo diferente? Todos comunicam a mesma coisa. Eles comunicam que você precisa apontar uma câmera para descobrir o que é que está atrás deles. E é bom que o que esteja atrás seja interessante, porque o QR gera expectativa. Não desaponte o seu usuário. O conteúdo precisa ser útil, algo que vale o trabalho de pegar o celular e apontar a câmera. Mais um detalhe. O QR é um elemento gráfico pesado, ele aparece, ele chama atenção numa página e pode tirar o foco de outras informações. Então, tome cuidado com isso. Tem uma outra coisa interessante. A mágica só vai acontecer se o usuário acessar o QR. Então, você precisa estimular o interesse desse usuário. Porque você não sai clicando em todo o link que aparece e nem aponta a câmera para qualquer QR que encontra pela frente. O que é que te move? O que é que te faz querer sair de uma origem e chegar em um destino? Ter algum benefício. Receber uma informação importante, resolver um problema, como, por exemplo, fechar um pedido ou pagar uma conta em um aplicativo, ou ter uma experiência mais estimulante, como ver um vídeo sobre uma obra de arte em um museu. O que é que vai mover o teu usuário? Necessidade? Curiosidade? Para que isso aconteça, é preciso sinalizar, mostrar claramente do que é que se trata o link, como faz a Wikipedia, por exemplo. Repare que destaca exatamente o que é que está lá do outro lado do link. Ou explicar o que a pessoa vai encontrar se apontar a câmera para o QR, como nesse contrato impresso em que o QR leva para uma plataforma de ensino. Quanto mais específico, melhor, mais chances de despertar o interesse do usuário. A mágica acontece quando o usuário acessa o link, mas e se ele não acessar? Você também precisa pensar nisso. Você fez tudo certo, projetou uma experiência perfeita, mas por algum motivo a pessoa não clicou e não chegou na informação que você colocou do lado de lá. O meu avô dizia que a gente pode levar o cavalo até a beira do rio, mas a gente não pode forçar o cavalo a beber água. Isso pode acontecer e você precisa estar preparado. A dica aqui é: não deixe para colocar toda a informação atrás do link. Coloque a informação principal no documento e use o link para dar mais detalhes, ilustrar ou oferecer alguma outra mídia. Olha esse exemplo. É o mandado de citação da Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte. Todas as informações já estão escritas no mandado de citação, que tem também um QR para um vídeo. E do que é que trata esse vídeo? Ele explica o que é um mandado de citação para uma pessoa que nunca viu um mandado na vida e como a pessoa que recebeu deve se comportar, a necessidade de advogado, os prazos, enfim, algo que melhora a experiência de quem recebeu o mandado. São informações complementares que ajudam a pessoa a entender o que é que está acontecendo. Mas, se a pessoa deixar de assistir o vídeo, ela vai ter algum prejuízo na defesa? Não, porque todas as informações já estão no mandado. Bom, esses são alguns cuidados que você deve ter antes de inserir qualquer link. Agora, quero te falar como os links podem ser úteis na hora de criar documentos jurídicos mais eficientes. Essa possibilidade de pular de uma informação para outra e agregar mídias diferentes pode ajudar muito na compreensão da informação jurídica.
Eu quero começar te falando da possibilidade de melhorar a experiência de leitura usando links internos. Como é que isso funciona? Você já deve ter experimentado em um e-book ou outro documento digital. Ao clicar no link, você é direcionado para uma outra página. Por exemplo, você clica numa nota e é direcionado para os comentários que estão lá no final do livro. Esse é um exemplo de uso de link interno, usado para melhorar a experiência de leitura e navegação dentro de um documento digital. Links internos são muito úteis em documentos extensos, longos. Vamos supor que você tenha um laudo pericial com muitas páginas. Você pode usar um link no índice. Ou numa petição judicial com um resumo na primeira página. Você pode inserir um link no resumo para mostrar uma prova que está lá no meio da peça. São muitas possibilidades. E como é que faz isso? Bom, agora eu vou te mostrar na tela do meu computador como é que faz para inserir um link interno. Vamos lá? Nesse caso aqui, eu uso um link interno para uma prova que é exibida em um outro lugar da petição. Essa prova é uma conta de luz. E como é que eu faço isso no Word? Eu estou usando o Word versão Office 365. Se você enxergar algo diferente no seu Word, pode ser que seja a versão, mas não tem problema. O que importa aqui é o conceito. Então, vamos lá. Lembra do que eu te falei? Links trabalham sempre com origem e destino. Nesse caso, então, precisamos criar um indicador. Bookmark, se você tiver a versão em inglês, chamado conta de luz na imagem da prova. Como destino, eu vou selecionar a imagem inteira. Depois, eu vou no menu Inserir e em Indicador ele abre essa caixa e pede para eu dar um nome para o destino, que eu chamo de conta de luz. Aí eu clico em Adicionar e pronto. Defini qual o destino do link. Agora eu vou lá para a origem, que é a página aqui da petição onde eu vou mostrar. Eu quero criar um acesso para a conta de luz que está sendo exibida em um outro lugar da petição, caso o juiz queira consultar. Para não restar dúvida de que é um link, eu criei essa frase aqui. Clique aqui para ver a fatura. Eu seleciono essa frase, depois clico no menu Inserir e depois em Link. E aparece a caixa, pronto, apareceu a caixa, e inserir hiperlink. Repare que eu tenho 4 opções aqui do lado esquerdo. Vincular a, página da web, colocar neste documento, criar novo documento, interesse de e-mail. Eu seleciono colocar neste documento, porque é um link interno, a conta já está no documento. Então, eu marco essa opção, colocar neste documento. Agora, eu preciso selecionar um local neste documento. Ele já traz a opção conta de luz que eu criei. Tá aí. Eu seleciono conta de luz e dou OK. Pronto. Tá criado o link. Olha só, ele foi criado em azul, mas eu posso mudar essa cor. Então, eu seleciono aqui e eu vou escolher uma cor mais discreta, um cinza claro. Porque esse link, ele não é a coisa mais importante dessa página aqui. Essa página, ela é uma página de jurisprudência. E essa prova, ela já foi mostrada num outro lugar. Então, aqui eu só dou mais uma opção caso o juiz queira acessar, então, essa conta. Não faz sentido eu escolher um link chamativo, mas você pode escolher a cor que você quiser, se você quiser dar destaque. É uma escolha tua. O link está criado. Agora eu preciso ter certeza que ele vai funcionar no PDF. Para isso, eu preciso tomar alguns cuidados na hora de criar o PDF. Vamos criar o PDF, então. Eu clico no menu Arquivo, depois em Exportar e depois criar documento PDF XPS. Muito bem. Repare que dessa forma aqui, ele abriu, tá? E eu vou clicar em compatível com o PDF e otimizar a qualidade da imagem. Dou OK e publico. Muito bem.
Pronto, está criado aqui o PDF que vai preservar o layout, as imagens, a formatação e, nesse caso, o link que eu criei. Agora, eu nomeio e salvo como PDF. Agora, com o PDF aberto, eu vou testar para ver se o link funcionou. Clico aqui, pronto, foi lá para a conta de luz que já estava sendo mostrada em outro lugar. Muito bem. Sempre que você inserir um link, deixe evidente que se trata de um link. Existe uma convenção de que os links são sublinhados ou em cor diferente ou as duas coisas. Use convenções que as pessoas reconhecem e mantenha essas convenções ao longo de todo o documento, seja consistente. Sublinhou um link, sublinhe todos. Destacou em azul, use azul no documento todo. Era isso que eu queria te falar de links internos para começar. Agora eu quero te falar um pouco de links externos, quando você precisa mandar a pessoa para fora do documento. Quando você precisa mostrar um conteúdo que não está dentro do documento. Porque muitas vezes não tem como colocar tudo no documento e você precisa mostrar algo que está fora. Algumas situações que isso pode acontecer. O conteúdo é público, mas ele não é seu, ele está num site de terceiro. Você quer sugerir um artigo que alguém publicou ou um blog, por exemplo. Pode ser também uma notícia, um material técnico, um manual de instruções, especificações de um projeto, algo que está lá fora, é extenso e você precisa linkar. Esse é um caso de link externo. Outra situação, você precisa mostrar um conteúdo que não é compatível com o formato do seu documento. Por exemplo, você quer exibir um vídeo, mas o seu documento está em PDF, então você precisa mandar para um link externo. Pode ser também que o conteúdo que você precisa mostrar seja muito pesado. Por exemplo, você tem muitas imagens e isso pode prejudicar o carregamento do documento principal. Também é melhor deixar fora. Eu vou te mostrar na minha tela aqui o passo a passo de como fazer para inserir um link externo. Nesse caso aqui, eu quero exibir um vídeo em uma petição. O vídeo mostra o desmatamento de uma área de reserva legal. Esse vídeo está salvo no meu Google Drive e eu vou gerar um link que pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha o link. Ok, vou voltar lá aqui para a página do meu Word. Muito bem, eu tirei o texto aqui, eu botei Lorem Y para resguardar a confidencialidade do documento original e também mudei as imagens do documento original. Bom, dessa vez eu vou inserir um link na imagem. Diferente do que eu fiz antes de colocar o link dentro do texto, eu vou colocar ele na imagem e vou colocar um botão aqui, ó, eu vou fazer um botão de vídeo usando as formas do Word. Então, eu vou usar um triângulo e vou usar também um círculo para fazer um botão de play, que é uma coisa bem intuitiva para o usuário, ele vai dar play no vídeo dentro da imagem. É uma outra forma de vocês inserirem um link, ok? Então, aqui eu estou ajeitando o tamanho e a cor dessas formas. Eu podia ir numa biblioteca de ícones para buscar essas formas, mas eu quero te mostrar aqui como você consegue fazer usando as formas do Word mesmo, tá? Eu vou lá, ó, puxo aqui o triângulo para o meio da imagem, dou uma aumentada aqui para eu conseguir me situar melhor. Ok? Ó. O usuário entende que é onde ele vai precisar clicar. Depois disso, eu vou agrupar.
tá? E tá aí, ó, um botão de play. E embaixo, repare, tem um texto. Clique na imagem e assista a um vídeo que mostra a área desmatada. Bem intuitivo. Muito bem. Vamos lá agora inserir o link para que isso funcione. Eu venho aqui no menu Inserir, depois Links, e vai abrir essa caixa com 4 opções. Olha ali, ó, vincular a, existem 4 opções de vínculos, certo? Agora, eu preciso colar o link do destino. Vou lá no Google Drive, clico com o botão direito e seleciono a opção Gerar link. Pronto, gerou o link. Copio o link e vou colar aqui no endereço, certo? Pronto, link inserido. Agora, eu preciso testar para ter certeza que deu certo. O que eu faço? Vou com o mouse em cima da imagem, ó, abriu ali, seguro o Ctrl e testo para ver se funcionou. Pronto, mandou lá para o meu vídeo. Está funcionando direitinho. Muito bem. Agora, vou voltar lá e vamos gerar o PDF sem perder o link. Mesma coisa que no exemplo anterior. Clico em Arquivo, Exportar e seleciono Criar documento PDF XPS. Agora, venho em Opções e seleciono Compatível com PDF-A e Otimizar para qualidade de imagem, dou OK e publico. Muito bem. Gerado com o botão o vídeo aí em cima da imagem. Viu como não tem nenhum mistério? Tem um passo a passo, alguns macetes, mas é tranquilo de fazer, né? Esses exemplos que eu mostrei na minha tela são de documentos digitais, tanto no link externo quanto no link interno. O usuário está no computador ou celular e só precisa clicar no link com o dedo ou com o cursor, o mouse. Mas e se o documento não for digital, se for impresso em papel, por exemplo? Aí entra em cena o QR Code. O QR é um link em código acessado por meio de um leitor, como a câmera do celular. Eu quero te contar rapidinho a história do QR para você entender como ele foi criado para um contexto diferente dos links clicáveis. QR significa Quick Response, ou Código de Resposta Rápida. Ele é uma evolução do código de barras. Foi criado lá nos anos 90 pela DensoWave, uma empresa do grupo Toyota. A Toyota queria um código que melhorasse a identificação pelo scanner, que fazia o controle de estoque de peças. Então, o QR nasceu para identificar peças dentro de uma linha de produção. Depois, passou a ser usado no varejo para controlar estoque de produtos, até que apareceram os programas que fazem a leitura do QR. E hoje, todo mundo pode usar a câmera do celular para ler o QR numa embalagem, revista, flyer e até colado na parede. O QR funciona como uma ponte entre o impresso e o digital. Isso é uma grande sacada. É perfeito para documentos impressos em papel quando você quer mostrar um conteúdo digital, como um vídeo, por exemplo. Você não pode colocar um link clicável no papel, mas pode usar o QR. Também funciona muito bem quando você quer que a pessoa consuma informação no celular. Lembre que após apontar a câmera do celular, a pessoa vai passar a acessar todo o conteúdo aqui. Então, é fundamental que esse conteúdo seja compatível com a tela do celular. O QR vem sendo usado para levar para aplicativos, sites, vídeos, e essa é a expectativa de quem aponta a sua câmera. Se o conteúdo não for compatível com o celular, não use QR. Portanto, use quando você não puder inserir um link clicável ou
quando você quiser realmente que a pessoa use o celular. Pessoalmente, só vejo sentido em usar QR no digital quando você quer que a pessoa vá para o celular. Coloque-se no lugar da pessoa. Ela está lá, acessando alguma coisa no digital, um site, um contrato online, o que seja. O que é mais fácil? Clicar com o dedo, com o mouse, ou pegar o celular e apontar a câmera para um QR? O que é mais intuitivo? Usar o dedo para clicar ou pegar o celular? E se a pessoa estiver navegando no celular? Como é que fica? Entendeu a situação? Por que fazer o usuário buscar um outro equipamento se ele pode usar o dedo, o mouse? E se essa pessoa não tiver um celular à mão? E se ela não souber como é que faz para acessar um QR? Sim, isso ainda é um problema no Brasil. A pandemia acelerou muito a digitalização, mas algumas pessoas não sabem como acessar. Isso vai diminuir à medida que as pessoas forem se familiarizando com a tecnologia, a tal da alfabetização digital. Mas existem outros problemas também. E eu fiz uma listinha de motivos pelos quais as pessoas não conseguem acessar o que está lá atrás do QR. Algumas coisas que respondem em pesquisas e que eu ouço por aí. Olha só, meu celular estava sem bateria, meu celular estava sem crédito. Seus usuários usam pré-pago? Isso faz diferença. Eu não uso meu celular para assuntos de trabalho. Fiquei com medo de vírus. Sim, muita gente já respondeu isso. Fiquei com medo que fosse uma pegadinha, casos em que a pessoa está no escuro e não sabe o que é que tem do outro lado. Fiquei com preguiça de pegar o celular. Não gosto de QR Code. Tentei e não consegui. Várias dificuldades que são relatadas por diferentes tipos de usuários, inclusive juízes. Mas e aí, você vai desistir de usar o QR por isso? Claro que não. Entenda quem são os seus usuários, o contexto de uso, como se relacionam com o QR e, quando precisar, use sim. E agora eu vou te mostrar como inserir o QR em um documento de Word. Vamos lá para a minha tela? Aqui eu uso o QR para mostrar o desmatamento de uma área no Google Maps. Essa é a minha página do Word. Para inserir QR no Word, antes eu preciso instalar um plugin que no menu em português aparece como suplemento. Eu clico em obter suplementos e aí eu escrevo QR na barra de pesquisa da loja do Office. Aparecem as opções e eu clico em QR for Office, que é o melhor que eu encontrei até agora, e clico em adicionar. Pronto, apareceu ali. Agora, eu preciso clicar em meus suplementos e o plugin apareceu ali. Às vezes o Word pergunta se eu posso confiar no suplemento. Aí você diz que sim e vida que segue. Agora eu vou lá em meus suplementos e dou 2 cliques no menu. Ele abre esse menu aonde eu vou inserir o link. Tá ali, ó, a barra para eu inserir o link. Para copiar o link, eu preciso ir lá no Google Maps e com o botão direito seleciono o link com as coordenadas do imóvel que eu escolhi mostrar. Copio. Agora eu volto para o Word. Bom, aqui eu preciso selecionar Custom. Preste atenção ali, a última opção. Porque senão ele duplica o HTTPS e aí não funciona. Agora é só colar aqui o link. Pronto, ele gerou o QR. Veja que ele gerou o QR e já levou lá para a página e colocou em qualquer lugar. Agora tem um truque aqui para você conseguir mover esse QR Code dentro da página do Word. O que é que eu preciso fazer? Eu vou em cima do QR
e clico com o botão direito e ele me aparece uma opção ali, ó, quebra de texto automática. Clico ali e seleciono em frente ao texto. Tcharam! Pronto, QR veio para frente e agora eu posso movimentar ele dentro da página do Word e colocar para onde eu quiser. Eu escolhi esse canto direito aqui, tá? Eu vou mover e agora ajeitar o tamanho do QR aqui para esse espaço que eu já deixei selecionado. Eu reduzo, ajusto o tamanho e pronto, tá? Já está lá o texto que eu coloquei, apontar a câmera com todas as instruções para o usuário. Bom, agora eu preciso salvar o PDF do mesmo jeito que eu salvei nos outros exemplos. Então, eu clico em Arquivo, Exportar e seleciono Criar documento PDF XPS. Venho em Opções e seleciono Compatível com PDF e otimizar a qualidade da imagem, como eu fiz nos outros exemplos. Ok, e publico. Muito bem. Está pronto o PDF com o QR Code. Sempre que eu termino, eu aponto a câmera do meu celular para ver se funcionou e se está levando para o lugar certo também. Nesse caso, o Google Maps. Pronto! Agora você já conhece todos os truques. Use quando for preciso, com bom senso e com os cuidados que eu te falei antes. Além de entender o contexto dos usuários, dê instruções claras. Aponte a câmera do seu celular e assista um vídeo. Instruções claras não precisam ser instruções longas. Poucas palavras bastam. Não tenha vergonha de dar instruções claras, elas são absolutamente necessárias. Você não está subestimando a pessoa, você está ajudando. E antes de terminar, eu quero te falar de alguns pontos de atenção que podem surgir em diferentes contextos, tanto em links, QRs, em diferentes situações, principalmente em documentos jurídicos. Você já percebeu que eu falo muito de contexto, experiência do usuário, porque não existe certo nem errado. Existe o que é adequado para uma situação, para um contexto e para uma informação. Antes de decidir se deve usar link, que tipo de link, QR, o que usar, avalie bem o cenário. Tem uma questão em documentos jurídicos que eu quero te falar. Lembre sempre que links externos podem ser redirecionados e que o conteúdo pode ser alterado a qualquer momento. Isso é delicado em se tratando de petições judiciais, porque é possível agregar fato novo ao processo a qualquer momento. Essa característica vem gerando uma certa desconfiança, tanto do judiciário quanto das partes. Então, preste atenção se for usar links externos na sua petição ou se perceber que a outra parte também usou. Quando você usar, procure manter tudo o que é importante dentro da petição. Se não for possível, descreva a informação no documento, aquilo que você colocou no link. Por exemplo, se você exibir um vídeo, tome o cuidado de escrever brevemente o conteúdo do vídeo e coloque prints de tela na petição. Com relação aos links internos em peças longas, você tem muitas provas, anexos, a petição vai ficar com muitas páginas, organize. Às vezes a petição acaba ficando longa mesmo, não pelo arrazoado, mas pelas provas e não tem problema. Crie um índice, faça um resumo no início, organize e liste os pedidos de forma clara. Use anexos, trabalhe como editor de um livro grosso. Alguma vez você deixou de comprar um livro porque ele era grosso? Não. Faça o seu arrazoado no menor número de páginas possível. Mas se no final a tua petição ficar com 50 páginas, por exemplo, por causa de provas ou anexos, então é porque ela precisava ter 50 páginas. E o que é que se pode fazer? Resuma, seja claro e organize. Os links internos podem ajudar muito nessa hora, mas não abuse. Se você usar link interno em excesso, você pode fazer com que o usuário vá e volte muitas vezes, e isso pode prejudicar a experiência de leitura.
Bom senso, sempre. Eu comecei essa aula falando que uma das vantagens dos links é levar de uma origem para um destino. É importante também que você pense no caminho de volta. Você preparou um documento com todo o cuidado e não pode perder o usuário. Existe algum risco dessa pessoa clicar no link e não voltar nunca mais para o teu documento? Isso é raro em contratos e petições, porque a pessoa precisa voltar para assinar o contrato ou para ler os pedidos na petição. Mas em outros tipos de documento, tome cuidado para que o seu usuário não escape pelo link. Use quando necessário. Links são uma oportunidade da pessoa ir além do conteúdo que está no documento e podem transformar a experiência de leitura em algo melhor ou pior. Crie uma boa experiência com contexto e conteúdo de qualidade, porque o que interessa é o que está atrás do link. Fazer design é fazer escolhas com intenção. Já te falei, não tem mistério nem certo ou errado. Tem contexto. É entender quem é o usuário e como essa pessoa se relaciona com a informação do seu documento. E você é o operador, a operadora do direito e tem o conhecimento jurídico, a capacidade de discernir. Ao conhecer princípios de design e de interação, você tem toda a condição de criar informações mais claras e amigáveis. Então, mãos à obra! Viu só? Você pode aplicar já nos seus documentos. A questão não é onde clica para inserir um link ou um QR. A questão é quando e por que você vai fazer isso. É entender como o usuário interage com a informação que você criou. E aí você pode estar se perguntando, e quando não for um caso para link ou QR, como é que eu resolvo? Quais as outras soluções? Sim, existem muitas técnicas e soluções conforme a informação, o documento, o usuário. E foi por isso que eu preparei um curso completo em que o aluno aprende a identificar a informação, o usuário, aprende a aplicar princípios de design e escolher que elementos visuais cabem em cada situação. Eu ensino técnicas para fazer uma linha do tempo, fluxo, gráficos, tabelas, porque cada um desses elementos tem o seu lugar e o contexto. O objetivo é sempre melhorar a eficiência dos documentos jurídicos. Um contrato que as partes compreendem, fazer um parecer que esclarece e uma petição que convence. Não é sobre deixar os documentos mais bonitos, é sobre torná-los mais eficientes. Claro que a questão estética é importante, sim. Ninguém tem vontade de ler alguma coisa feia e desorganizada, mas a beleza está ali para dar resultado. E esse curso se chama Oficina Direito e Design. Ela foi criada exclusivamente para o especialista jurídico. Você aprende e pratica nos seus próprios documentos, no seu tempo, na sua realidade, do jeito que eu aprendi. Mas você não precisa fazer a jornada existencial que eu fiz, toda a história que eu te contei, nem ler um monte de livros ou fazer um monte de cursos como eu fiz. Você tem prazos para cumprir, equipe, cliente. O curso foi pensado para você usar o design conforme a sua necessidade, a realidade da sua equipe e dos seus clientes. Ele é online e tem um canal direto comigo e com a minha equipe para você tirar dúvidas e discutir os seus projetos. E você tem um ano para ver e rever as aulas, fazer os exercícios enquanto os documentos quiser, do seu jeito. Ficou com vontade de conhecer o curso? Então, clica no link que está na descrição aqui embaixo. Você vai receber todas as informações sobre a oficina, com WhatsApp e e-mail para tirar dúvidas comigo e com a minha equipe. Esse link também está disponível na minha bio do Instagram. E olha só, eu vou abrir uma nova turma agora em agosto. Quem me segue sabe que eu não abro turma o tempo todo, porque eu faço questão de acompanhar os meus alunos. Quem é aluno tem canal exclusivo para tirar dúvida e falar dos projetos pessoais, então é limitado mesmo. Bom, estamos chegando ao fim do nosso encontro e eu quero te dar os parabéns pela iniciativa de participar dessa aula, por investir o seu tempo em conhecimento. Você já está na frente da maioria dos operadores do direito. No mercado de mais de 1 milhão de advogados, vai se destacar quem souber se comunicar de forma clara.
Não importa se o seu escritório é pequeno ou se você faz parte de uma grande equipe jurídica, se você está no setor público ou no privado, quando você entrega valor, você se destaca. Quando você cria novas soluções, se diferencia. Existem muitos advogados competentes. A diferença é como entregam esse conhecimento. E você já entendeu esse movimento? Você está aqui. Essa aula vai ficar disponível por mais um tempo e você pode rever. E para receber o vídeo com o tutorial do QR, me manda um direct lá no Insta, @ulaholtz. É só escrever na mensagem, quero o tutorial do QR. Não é a aula inteira, nem os 3 tutoriais, tá? É só o tutorial onde eu ensino a inserir o QR Code. E você encontra todos os meus canais de contato lá no anaholtz.com.br. Dúvidas sobre essa aula, como você está aplicando o que aprendeu aqui, me conta, eu quero saber. E lembre, estude, pratique, divirta-se e conte comigo.